Hoje eu quero falar com você sobre a semelhança entre leitura e gastos. Já aconteceu na sua vida em algum momento de você ver a fatura do seu cartão de crédito e pensar assim: como que eu gastei tanto dinheiro desse jeito? Você ou a sua família, enfim. Eu tô lendo o livro do Morgan Housel, que é A Arte de Gastar Dinheiro. Agora, eu recomendo que você leia também se você tiver essa oportunidade. E ele diz o seguinte: eu vou até ler aqui junto com você, que aí a gente começa a discutir em cima disso. Ele fala o seguinte: na hora de escolher um livro novo para ler, minha estratégia é ter um funil amplo e um filtro forte. Quero começar a ler o maior número possível de livros, mas terminar poucos deles. Quando eu estava em 2018, 2019, 2018, eu terminei a minha graduação, eu sou engenheiro civil de formação e hoje eu sou planejador financeiro. E eu fui trabalhar junto com o meu pai, lá na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Meu pai tem uma loja de eletrodomésticos. E eu pensei assim, eu preciso ler sobre esse negócio, né, sobre esse assunto, sobre vendas, sobre gestão de negócios, porque senão eu vou poder ajudar em pouca coisa aqui, né? E aí eu comecei a ler um livro sobre esse assunto. E ali começou a surgir para mim um desejo, né, voraz de leitura, porque eu pensei assim, não vai dar tempo de eu fazer um curso para aprender como é que eu vou ser útil aqui. Então eu preciso de alguma coisa um pouco mais rápida. E eu sei que se eu pegar um livro e devorar esse livro ali em talvez 2 semanas eu consiga ter algo mais prático. E ali eu comecei, né? E era um livro, depois outro livro, tal. E ali eu comecei a ler bastante. Só que ao longo do tempo eu fui realmente encontrando um problema nessas minhas leituras, que foi: eu queria terminar de fato todos os livros que eu lia. Então eu comprava um livro que era bem avaliado na Amazon ou que alguém falava que era bom, e aí eu comprava. Eu começava a ler aquele negócio, eu falava: meu Deus, esse é o livro mais chato que eu já li em toda a minha vida. E eu queria continuar lendo aquele livro até o final. E às vezes, por não estar gostando do livro, essa leitura demorava 3 meses. E eu falava: eu estou perdendo tempo. Porque o problema da leitura nos dias de hoje é que, primeiro, que a gente não é muito ensinado a ler. Né? A leitura que a gente tem na, na escola, ela é uma leitura muito obrigatória, né? Muito forçada. Os livros são bons, tá? Não, os livros não são ruins, mas eles são talvez em momentos que não são muito adequados e você é obrigado a ler um livro que talvez não seja o livro que você mais gostaria de ler naquele momento. Por isso que talvez o brasileiro não tenha esse hábito de leitura. E você lê por uma obrigação de passar numa prova, num vestibular. E aí, quando você pega para ler um livro hoje, você tem muitas outras opções, né? Você pode pegar o seu celular e mexer no Instagram, no TikTok, ou seja onde for. Você pode, ou você deve, na verdade, né? Você deve cuidar da sua família, você tem que trabalhar, você tem que ter outras obrigações que não são um livro, porque um livro é um negócio meio introspectivo, né? É você ali passando uma página depois da outra e brigando com seus pensamentos para que o seu foco esteja ali e não em outro lugar. Beleza. Então, para ler um livro, você tem que estar gostando muito daquele assunto. E aí, depois de um tempo, eu realmente comecei a pensar um pouco mais nessa linha do próprio autor, que foi: peraí, se eu comprei um livro e esse livro não está me fazendo bem, eu não estou gostando da maneira com que a coisa está indo, eu vou ler outro. Né? Um livro muitas vezes custa R$ 20, R$ 25. Eu vou me forçar a ler uma coisa que eu não gosto por causa de R$ 20, R$ 25? Não, eu vou ler alguma outra coisa. Né? E aí eu comecei a de fato
comprar livros, e alguns livros eu nunca li, eles estão aqui no... Eu gosto de ler pelo Kindle, né? Como você viu. Então, eu leio pelo Kindle, eu leio livro físico, tem alguns lá também na prateleira que eu ainda não li, que estão lá. Ou seja, é um funil muito grande e um filtro muito pequeno. Quando a gente fala de gastos agora, então mudando essa chave, você para e pensa assim, será que eu posso ter também um funil muito grande e um filtro muito pequeno para as despesas que eu vou ter na minha vida? Por exemplo, e se eu testasse na minha vida financeira, ou você, vários tipos de gastos diferentes daquilo que te faz de fato feliz e ficasse com os poucos que de fato são aqueles que você gosta, né? Eu comecei a fazer um gasto esse ano, que foi um gasto de acampamento, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, que era acampar. E eu comecei a ter essa despesa esse ano na minha vida. Eu sabia, eu tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que eu ia gostar desse tipo de atividade. Eu gosto da natureza, né? Eu passo pela minha cabeça que eu gosto de estar na natureza, eu gosto das coisas simples. Eu não faço questão de luxo, de quando eu vou viajar, de ter, enfim, grandes luxos. Então, eu gosto de economizar. Então, quando as coisas vão se juntando, eu falo, opa, acho que vai dar certo. Então eu comecei a acampar, eu fiz o meu primeiro acampamento, eu achei incrível, gostei de praticamente tudo. Falei, opa, beleza. Esse gasto, então, para mim, fez muito sentido. Então, eu investi, então meu funil grande, entrou um gasto de acampamento, passou ali por todas as partes, o meu filtro passou o acampamento. Então, a partir de agora, o acampamento é um gasto que eu vou passar a fazer com mais frequência. E eu vou testar outras coisas ainda. Pode ser que daqui a pouco eu decida fazer escalada, tá? Estou colocando aqui escalada. Eu vou começar a escalar, vou talvez fazer algum investimento nisso, tem que comprar algum equipamento, tem que pagar um guia e tudo mais. Então eu vou fazer escalada. De repente eu faço isso e eu falo, não é pra mim. Não gostei, né, dessa atividade. Não passa no filtro. E tá tudo bem, né? De repente o tênis que eu comprei para fazer uma escalada específica, um equipamento que eu precisei comprar para fazer uma escalada, eu pego isso, vendo e tá tudo certo. Nada na minha vida mudou. E eu testei uma coisa nova, né? Entrou no meu funil e o meu filtro barrou e eu não faço mais. É como um livro que eu comprei, li as primeiras páginas e deixei de lado. Pode ser que em algum momento eu volte a fazer isso quando fizer sentido para minha vida, mas hoje não faz. O problema é que o que eu percebo de muitos clientes que eu atendo é que, na verdade, o funil ele é grande, ou seja, entra muitos gastos, e esses gastos, eles não só entram, como eles são gastos que são não necessariamente desejos verdadeiros, vamos colocar assim, tá? Se é que você me entende. Se você não estiver me entendendo, deixa um comentário aqui, tá? Porque eu tô realmente puxando aqui do fundo do meu coração o que eu tô te dizendo, tá? Eu não faço roteiro, tá? O que tá na minha cabeça aqui eu saio falando. Não são desejos que vêm assim, que são pensados. Por exemplo, muitas coisas que a gente gasta dinheiro e que eu vejo os clientes gastando dinheiro são coisas de propaganda, são coisas de marketing, são gastos por status. Por exemplo, na hora de trocar o carro, não é uma troca de carro porque a família cresceu e eu preciso de um carro maior. Esse é um gasto por utilidade. Aqui faz sentido eu trocar de carro e aumentar o tamanho. Às vezes uma troca de carro acontece porque eu quero sair de um carro classe B para um carro classe A. Pelo simples fato de que eu quero melhorar o meu padrão. E é aqui que esse problema muitas vezes acontece. Não é que você não pode ou não deva aumentar o seu padrão de vida, né? Isso não necessariamente é um problema.
ele é um problema quando isso não está de acordo com os seus princípios e valores. Isso é simplesmente uma demanda da sociedade que você está tentando cumprir. Aí vira um problema. Isso ainda vira um problema maior quando você, além de querer cumprir um problema e uma demanda da sociedade, você quer colocar outras coisas aqui também. Então é o carro, também é a viagem, também é o aumento da casa ou é a troca da casa. Também são as roupas que você tem que comprar para poder manter esse nível de status e esse nível de sociedade que você vive, né? Então você precisa estar inserido ali, então as roupas também precisam fazer sentido. E aí entra uma parte com estética também, né? Principalmente quando a gente vive em grandes centros, como os que a gente vive hoje. Então, começa a ter um funil muito grande, e tá tudo bem o funil ser grande, como eu disse, mas o filtro não é pequeno. O filtro ele é largo. Então é como se fosse não um funil, mas um cano, né? E num cano entra tudo e passa tudo. Não fica nada, não retém nada, né? Então é quase impossível a gente ter poupança aqui, é quase impossível a gente ter uma, um investimento para a independência financeira, algo para o futuro e para o longo prazo aqui. Porque todo o dinheiro que é guardado nesse momento é gasto também no mesmo momento com coisas que parecem importantes, mas no fundo não são. Porque parece muito mais importante, na minha opinião, que esse funil ele tenha menos materiais e mais experiências. Faz sentido para você também? Faz sentido que no meu funil tenha uma viagem. Faz sentido que no meu funil tenha uma aula de boxe. Faz sentido que no meu funil tenha um passeio em família, né, para quem já tem uma família. Faz sentido que no meu funil tenha uma aula de dança. Então, faz sentido que no meu funil tenha coisas que vão de fato me fazer melhor como pessoa, né? E vão me transformar como pessoa em alguém melhor. E menos, não que não deva ter, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, mas menos coisas que a sociedade diz que você tem que ter. Um carro melhor, uma casa maior, uma roupa melhor, certo? Então, essa reflexão ela é muito importante que você comece a fazer na sua vida financeira do por que todos os meses eu me surpreendo com os gastos que estão no meu cartão, se todos os meses sou eu mesmo e a minha família que quem fazem, né? E se o gasto está alto, ele está passando por um filtro no final do mês que diz assim, tudo bem, esse gasto está alto, mas é porque a gente testou coisas novas e a partir do próximo mês isso aqui não tem mais, isso aqui não tem mais, isso aqui não tem mais, isso aqui fica, né? Isso aqui fica, isso aqui faz sentido. Ou será que é porque tem muita coisa ali que na verdade nem deveria estar, né? Que no frigir dos ovos nem deveria estar, aquilo ali já deveria ter ido embora. Eu acho que isso dá ainda muito assunto, né? Muito assunto. Mas eu não quero me estender muito mais nessa parte aqui, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito longo, tá? Eu só queria realmente que você refletisse no que está entrando no seu funil de gastos e o que está sendo filtrado para continuar acontecendo e o que está sendo jogado fora, se é que tem alguma coisa que está sendo jogado fora nessas suas despesas, né? Então essa reflexão ela é muito importante. Se você é solteiro, você está sozinho nas suas despesas, isso é muito mais fácil, porque você olha e no mês seguinte você corta. Se você está em família, esposa, marido, filhos, aí a sua tarefa ela é um pouco mais trabalhosa, porque você precisa organizar isso em família,
né? Sua esposa, seu marido precisam participar e a família precisa decidir quais são os caminhos que vão ser tomados. Mas ainda assim isso precisa ser feito, porque senão vai ser sempre a mesma coisa e às vezes um caminho tomado errado, por exemplo, um carro novo, só para dar um exemplo ainda básico, mas um carro novo que entra dentro do funil e passa no filtro, ele segue dentro das suas despesas por muito tempo. E eu nem falei de uma casa nova e maior. Se fez sentido para você, deixa um gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também, porque a gente vai ter mais vídeos como esse aqui dentro do canal. E se você quiser, de repente, fazer uma reunião com alguém aqui dentro da Ballast ou até comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa colocar algumas informações aqui no formulário e aí a gente mesmo entra em contato com você para conversar sobre esse assunto. Combinado? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Eu vou deixar ele provavelmente aqui, se eu não estiver enganado, tá? Para você assistir. Valeu, até a próxima.